uma pérola de sabedoria. Não estou pregando para o sistema religioso, porque eles não entendem bulufa até do que eu vou falar, mas para aqueles que têm a mente iluminada, eu vou ministrar aqui. Eu fui confrontado esta semana por um teólogo da Igreja Batista, dizendo que Jesus não pode ter voltado. Ele diz que a alegação que eu apresento não cabe dentro, olha a fala deles, que eles falam bonito, tá? Não cabe dentro da instrumentalidade do Espírito Santo. E o texto me apresentado foi esse que eu vou ler aos senhores. É a 2 de Pedro, capítulo 3, é versículo 6. Deixa eu ver aqui se é 6. Eu acho que é 4, Mateus. Ou Mateus, ou Martins, parece com Mateus mesmo. 2 Pedro 3. Onde está a promessa da sua vinda? Coloca o 3, porque alguém estava dizendo, né? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Preste atenção no texto, hein? Se você entende o que eu vou ministrar aqui, saia daqui com uma medalha bem grande estampada no peito, dizendo: eu sou privilegiado por ter a sabedoria da graça de Deus. E não é todo mundo que pode entender isso, meu amado. Andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. 7. Ora, olha o texto que eles me apresentaram. Quando eu disse que Jesus já veio, eles começaram a usar o primeiro versículo, dizendo que eu sou o escarnecedor, dizendo: ora, todo mundo diz que Jesus já veio. É o texto que ele apresentou. E ele finalizou aqui me dizendo o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então olha o que ele pegou nesse texto. Como é que Jesus já veio, se o céu e a terra aqui está preparado para o fogo? Hein, Geraldo? Você vê o céu e a terra? Sim. Como é que Jesus já veio, se o céu e a terra estão aí? Meu amado, preste atenção, por favor. E tomara que chegue a ele. Ele não chega porque eles não têm coragem de me assistir. Assim como eu tenho. Quantos? Tem 4. Então, está aí também o teólogo? Desculpa. Preste atenção. Vamos à aula. Abre, por favor, a primeira epístola de Pedro no capítulo 1, depois a gente abre no que está aí. Primeira epístola de Pedro no capítulo 1, no versículo 1. Alô, teólogo? Quarta série em vocês, hein? Lê para ele bem devagarinho. Abre aí, por favor. Esta é a segunda epístola de Pedro. Vamos ver a quem Pedro estava dizendo isso. Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros do Rio de Janeiro. Da onde? Quem aqui é da dispersão? Baixinho para mim não tacar microfone, porque eu estou agressivo hoje. Estou agressivo, a mulher com falta de educação, só porque é essa data longa do pagamento. Então Pedro, um judeu, está escrevendo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitina.
Eles estavam aguardando o juízo que Pedro está dizendo ali. Aconteceu quando? Em 70. Mas por que não acreditam nisso? Porque é mais fácil dizer que Jesus vai vir, tudo vai se queimar, porque então a instrumentalidade do engano e não do Espírito prende as pessoas dentro da igreja. E quem é que sai da igreja sabendo que Jesus vai voltar e eu vou ficar? Ninguém. E aqui o cara deita e rola, o cara engana, enriquece. Eu já confrontei eles. Se Jesus está vindo, para que eles estão abrindo templo novos, 30 milhões, 40 milhões, se Jesus está vindo? Se Jesus está vindo, por que o crente não guarda o dízimo então para entregar na mão dele? Não seria mais bonito? Se o dízimo é dele. Aí você que me ouve aí pela primeira vez, pega o seu dízimo, ao invés de entregar na mão do pastor, entrega na mão de Jesus. Ele está vindo numa nuvem com um montão de anjos. Já imagina entregar o dinheiro na mão do próprio Jesus. Abre uma poupança no nome dele no Nubank. Coronel lá tem conta no Nubank. Ele falou para mim e para o Paulo. Meu irmão, ouça por favor, com muito amor, com muito carinho. O livro chamado Bíblia, que os crentes usam, não foi escrito nem para mim, nem para você. Um único gentio que escreveu alguma carta aqui dentro chamava-se Lucas. Era um médico, não era apóstolo, não era nada. Era um médico que examinava as coisas acuradamente, e alguém do alto cargo do governo chamado Teófilo, porque ele se dirige a ele de forma respeitosa, excelentíssimo Teófilo, e ele então escreve as coisas que muitas das vezes nem ele presenciou. Porque quando ele conta que Paulo estava lá à meia-noite, e Paulo orava e Silas cantava, ou Silas cantava ou Paulo orava, a ordem dos fatores aqui não altera o acontecimento. Lucas não estava preso lá também, estava? Não. Ele não viu. Então ele está contando um fato, ele está narrando um fato. Não é a mim, não é a igreja, não é nas pessoas da Capadócia, da Ásia nem da Bitínia. Ele estava contando a Teófilo. Mas aonde estão os doutores da igreja que não ensinam isso? E por que as pessoas que ouvem os doutores da igreja não questionam? Eu vou responder: não questionam porque não tem cérebro, porque a primeira coisa que fazem quando entra dentro da igreja, como fizeram comigo e eu fiz com as pessoas, é tomar o cérebro dela para que ela não entenda o real sentido do evangelho. E aí, ao invés de crentes, são clientes. Então, por favor, sabedoria da graça de Deus ativada nesse momento. Não deixe nem essa mosca não tem mosca da dengue, é mosquito mesmo. Deixa nenhum mosquito te atrapalhar agora, nem pisca. Nem pisca, não faz nem aquela piada do galo, nem pisca. Mateus capítulo 5, versículo 18. Lê aí, se é que pode. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Eu já li isso aqui milhões de vezes, mas só entendi quando a escatologia revelada foi dentro da graça de Deus. Quer dizer que se o céu e a terra não passaram ainda, nós estamos debaixo da lei. Ó, ou o céu e a terra existe de forma literal, e se é de forma literal, nem Jesus veio e nem a lei passou. E se a lei não passou, não há graça. A lei, e se a lei, os pastores estão certos quando tomam o dízimo e nós errados quando dizemos que ele não existe. Ora, se a lei não passou, nós temos que passar então a fazer vigílias, batizar nas águas, comer um pão como se fosse o corpo de Jesus, voltar às sombras da lei, às obras cerimoniais, chamar o José aqui que vai ser o ministro para fazer a circuncisão em mim no
Não quer? Que isso? O cara é nutritivo. O cara é... Entendeu? Então nós temos que voltar ao olho por olho, ao dente por dente. Mas como é que os pastores não entendem isso? Primeiro ponto, não é que eles entendem, é que não podem. É que Deus chamou as coisas pequenas para confundir os grandes. É que Deus chamou as coisas fracas para confundir os fortes. Segundo lugar, os que podem não querem, porque isso não enriquece homens, mas liberta vidas. E o intuito do sistema religioso não é libertar você, é te prender cativo, é te colocar uma coleira, é colocar uma mordaça. Mas mordaça, a justiça desse país já me colocou. Tomar sério a religião já fez. Nós vivemos em graça, estamos livres, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Papai! Então aqui se ensina com fidelidade a revelação da graça de Deus. Os céus e a terra, mencionado na Bíblia Sagrada, é uma linguagem de figura muito utilizada entre os judeus. E nós não somos judeus. Nós não somos também da Capadócia, da Ásia, da Bitínia. Nós somos brasileiros, numa sociedade moderna, com uma linguagem atual, vivendo dias maravilhosos. Não em termos secular, mas em nível espiritual. Nada nos arrebata da mão do Pai, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os poderes. Nós estamos inseparáveis do seu amor. E quem ama, meu irmão, já disse o cantor, quem ama, é claro que cuida. Deus cuida de mim, Deus cuida de cada um dos senhores. Agora preste atenção nesse outro texto lá no início da escritura do livro Bíblia, Gênesis capítulo 37, versículo de número 9, por favor, Martins. Teve ainda outro sonho, está falando de José. Outro, é porque é tudo quanto é. Não, mas isso é coisa boa, não pode ser você. José só é quando é coisa ruim, né? Zé Mané, Zé Pastel. Também tem. Teve ainda, e eu vou acrescentar o José para você entender o contexto que está se falando de José. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seu irmão, dizendo: olha o sonho que José teve. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E você conhece a história, porque nós não temos tempo hábil para concluir essa aula que nós damos aos teólogos, e apenas ativando o conhecimento em você. Em algum momento da história bíblica contada por Moisés ali, você viu o sol, a lua e as estrelas se curvarem perante José? Em algum momento da história bíblica, você viu os irmãos de José, que eram as estrelas, o seu pai e sua mãe, fazendo referência ao sol e à lua, que são linguagem de figuras, fazendo reverência a José quando ele se tornou governador? Você já leu isso na Bíblia? Sim. Então o sol, a lua e as 11 estrelas, que eram os seus 11 irmãos, com ele 12, que se tornaram ser a 12 tribos de Israel, esses se curvaram perante ele, sim ou não? Sim. Então, porque se não for isso, a Bíblia mentiu, que Deus deu um sonho a ele dizendo que o sol se curvou. José, alô, teólogo da Batista, não me faça bater em você, Batista. Olha, como é que um sol vai se curvar perante o homem, se isso não for uma linguagem de figura própria aos judeus? Não cabe numa mente iluminada. Era sim uma linguagem de figura. Nós estamos lendo um livro com cultura judaica. Daqui a pouco os senhores vão querer que eu ande igual Paulo, com um avental, vai ficar feio. Se bem que eu não acho tão feio assim, que já tem pastor aí usando calcinha e biquíni. Biquíni não tem, não é biquíni não, é peruca. É o pastor Paquita. Salmos 80, meu Deus, me joga praga aí, ele tá aí também não, né, esse pastor? Ah, quando ele não aguenta não.
Que é isso? Salmos 84, versículo de número 11. Deixa eu te mostrar mais um exemplo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Pegou, abençoado? Pegou? Quando Pedro disse, os céus e a terra que estão reservados para o juízo, e serão queimados e entesourados, ele não estava falando do céu azul, e nem da terra, do grego cosmos. Ele estava falando terra, se referia a Israel, e os céus estava se referindo ao governo daquela época, que ocupava o mundo Aion. Há na Bíblia 3 tipos de mundo: o mundo Okumene, o mundo Aion e o mundo Cosmos. Mas os professores da escola bíblica dominical não ensinam isso. Formado em teologia, são formados em exegese e hermenêutica, tem doutorado. O senhor com a 4ª série descobre isso como? Alô? Coisando. Eu coiso as coisas descoisadas e mostro com a palavra. Se Deus é um sol literal, volta ao versículo anterior, ele vai ter que se curvar a José. Não tem como. Que Deus seria esse que se curva diante de um homem, render ao seu capricho? Esse não é o Deus da graça de Deus. O Deus da graça de Deus é soberano. E pasmem, a sua soberania não tem nada a ver com este mundo. A sua soberania é espiritual. O que ele fez está feito, homem nenhum pode revogar. E tenho dito, nós somos sócio majoritário da nossa vida. Eu não sou dono de mim absolutamente. Há uma parte aqui que é de Deus. A carne volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. A parte principal neste mundo é minha. Eu sou sócio majoritário. Tudo que eu faço, a responsabilidade não é de Deus, é minha. As minhas conquistas não são de Deus, são minhas. A minha mulher não foi Deus que me deu a minha mulher. Isso é um conceito judaico. Quem deu a minha mulher para mim foi a minha amada, que eu sou um negão de tirar o chapéu. Quem deu essa mulher aí para mim, Márcio? Qual é? Ô, Valdir, pô, somebody logo, pô, agora, pô. Você acha que Deus ia dar uma mulher dessa para mim, sabendo que eu sou nocivo, meu irmão? Olha lá, olha o Paulinho ali, ó, o Paulinho ali tá de olho aí. Paulinho pode contar essas histórias aí, quando a gente se reúne, sai a história. Entendeu, abençoado? A Bíblia tem uma linguagem de figura, ou uma figura de linguagem para os judeus. Quando José contou um sonho para os seus irmãos, nós não temos tempo hábil, mas se você continuar lendo Gênesis, sabe o que os irmãos dele fizeram? O quê? Leia a sua casa depois. Você está dizendo que nós vamos se curvar a você? Não. Vamos matar esse sonhador. Que negócio é esse? Foram lá contar para o pai e para a mãe. Ó, José está com um sonho aí, dizendo que o senhor vai se curvar perante ele. Porque eles entenderam isso. Os teólogos da igreja não. Os teólogos da igreja pegam tudo de forma literal. E literalmente, eles vão engessando a mente do incauto, como fizeram comigo e com você por um certo tempo. Só que a espada afiada do Espírito veio, nos discerniu o que era bem e que era o mal. Como eles não podem receber esse alimento maravilhoso, que é um alimento sólido para os adultos, eis-nos aqui, reinando em vida e em perfeita vitória. Obrigado pela atenção aí. Nós temos louvores, é você que vai louvar, meu amor?